Olá, tudo bem? Na matemática, o mais importante de tudo é que a gente arregace as mangas, que a gente se debruce sobre o trabalho e que a gente não tenha medo de errar. Isso sendo feito, eu garanto para você, você fica ótimo em matemática. Vamos para o quadro? A gente continua o trabalho que nós já começamos em outras ocasiões, tratando da grande área aritmética. O tema de estudo hoje é o cálculo de potências, raízes e logaritmos. Não precisa ficar com medo, não. Logaritmo é um expoente escrito de uma forma mais arrojada, em condições especiais. Algumas pessoas discordam desse ponto de vista. Eu gosto de defendê-lo pedagogicamente. Facilita o aprendizado. Vamos a isso então. Veja bem, eu começo a aula dizendo para você que para calcular potência você precisa ser bom em tabuada. E por quê? Porque calcular potência significa multiplicar um número por ele mesmo diversas vezes. Durante essa aula em especial, a gente não vai utilizar a multiplicação com a cruzinha ou com o ponto que normalmente a gente usa, para não haver confusão. A gente vai utilizar o asterisco. A aula é teletransmitida ou é vista na tela do computador. Para que não haja confusão, todas as multiplicações indicadas pelo asterisco. Dito isso, eu vou te dizer, se eu quero trabalhar com 2 elevado à quinta, eu vou multiplicar 2 por 2, por 2, por 2, por 2, 5 vezes. Como é que isso funciona? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O cérebro da gente acata a operação de 2 elementos por vez. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Por isso essa resposta aqui. Essa sujeirinha no meio do slide de vocês é porque o comando que eu fiz para desenhar a flechinha desconfigurou no quadro. Mas não faz mal, não. A gente desenhou de novo o raciocínio aqui. O importante é que você compreenda. Mas lembre-se sempre, o cérebro da gente só opera 2 elementos de cada vez. Mas trabalhar com uma potência significa multiplicar a base por ela mesma, o número de vezes que o expoente determina. Compreendido isso, eu preciso te dizer que a potenciação tem um montão de propriedades. Propriedades são leis matemáticas utilizadas para facilitar a vida da gente. É óbvio que você não vai aprender todas essas propriedades de uma única vez. Dê uma olhadinha para elas. Eu vou contar até 10 para você poder correr os olhos no slide. Observou? Preciso te dar esse segundinho para você poder ler todos os elementos. Propriedades, como eu acabei de te dizer, não são elementos para torturar você. Ao contrário, servem para facilitar a sua vida.
Uma delas nós chamamos de trivial, que é essa daqui, ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Porque elevar a 1 significa escrever o próprio elemento. Todas as outras têm uma razão de ser. Contudo, eu não consigo demonstrar todas elas para você em 15 minutos, que é a duração do módulo do SOS. Mas veja, quando o número está elevado a 0, a resposta é sempre 1. Se eu estou multiplicando potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu estou dividindo potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Se é potência de potência, eu multiplico os expoentes. Se é um produto que eu estou elevando a um determinado expoente e eu achar mais fácil, eu posso elevar cada um dos fatores. Se é uma divisão, se é uma fração elevada, eu posso elevar os elementos em separado. Se eu tenho um expoente negativo, epa, eu não sei trabalhar multiplicando um número negativo de vezes, é só eu inverter a fração. Dá a mesma coisa. Se eu tenho uma raiz que eu não sei calcular, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. Ou se eu tenho uma potência de expoente fracionário que eu não sei calcular, eu posso transformar numa raiz. O mais importante de uma propriedade matemática é o fato delas serem igualdades. E igualdades, meu nobre aluno, a gente pode ler da esquerda para a direita ou a gente pode ler da direita para a esquerda. Depende do que eu tiver que fazer na conta, eu posso ir e vir na propriedade de acordo com o meu interesse. Imprime esse slide e cola na folha do seu caderno, para você aprender a usar propriedades de acordo com o seu interesse. Mas da mesma maneira que potência tem propriedade, raiz também tem, logaritmo também tem. Mas antes de falar das outras propriedades, eu trouxe aqui para você um exemplo de potência. Presta atenção, aprende a treinar seu olhar. Eu tenho aqui, ó, multiplicação de potências, divisão de potências. Todas elas potências de mesma base. Vou voltar ao slide. Multiplicação de potências de mesma base. Tá aqui, ó. O que eu faço? Conservo a base, somo os expoentes. Vou lá na minha continha. Conservei a base 2, somei o expoente 5 com o expoente 3, fiquei com o expoente 8. O que estava embaixo eu só copiei. Copiei aqui. Aí eu fiquei com divisão de potências de mesma base. Voltei lá na minha tabelinha de potências. Divisão de potências de mesma base. Conservo a base, subtraio os expoentes. Volto na minha conta. Conservei a base, subtraí os expoentes. 8 menos 7 dá 1. 2 elevado a 1. Volto na minha tabela de propriedades. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Resolvo a minha conta. 2 elevado a 1 é igual a 2. Você viu só? Eu não preciso decorar o que está na tabela. Eu preciso saber usar a tabela. Pronto. Colei a tabela na capa do caderno. Ficou fácil de usar. Dando seguimento à aula, eu preciso falar da bendita raiz. Em matemática, a raiz tem pelo menos 2 significados. Raiz é o nome que a gente dá ao valor que anula uma equação. E raiz também é o valor que resulta
na aplicação de um expoente fracionário. Hoje a gente vai estudar os expoentes fracionários. Traduzindo isso para você entender, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 elevado ao cubo é 64. Raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado à quinta, eu não escrevi aqui para você, é igual a 32. Estava lá no nosso slide de abertura. Veja, você consegue resolver isso também em calculadoras científicas. Você também consegue fazer isso em planilhas eletrônicas. Você precisa aprender a utilizar as ferramentas que você tem ao seu alcance. Raízes, radiciação, que é o nome da operação, também tem propriedades. Da mesma maneira, imprima o slide e ponha na capa do seu caderno. Quando você tem multiplicação, você consegue simplificar as raízes. Quando você tem divisão, também. Veja bem no quadro que quando você tem soma e subtração, você não simplifica. Você só tem propriedades que tratam de multiplicação e divisão. Presta atenção nisso. E por último, para finalizar esse módulo, eu preciso falar para você de logaritmo. E presta atenção que logaritmo não é nenhum bicho-papão. Por definição, a gente diz que o logaritmo de um número A, que tem que ser sempre positivo, na base B, é um expoente C. Por isso que eu tenho que saber potência. Que a gente tem que elevar a base B de tal modo que B elevado a C é igual a A. E a gente escreve logaritmo de A na base B. Tá aqui para você ver, ó. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Por quê? A base 2 elevada ao número 3 é igual a 8. Logaritmo de 10 na base 100 é igual a meio. Por quê? Porque 100 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 10, desculpe, que raiz de 100, que é igual a 10. Se eu tivesse dito para você logaritmo de 25 na base 5 igual a 2. Por quê? Porque 5, desculpe, escrevi errado, porque 5 elevado, base 5 elevada ao quadrado é igual a 25. Logaritmo é o nome que se dá ao expoente quando a base e a potência são ambas positivas. Não se esqueça que no ambiente virtual você tem uma lista de exercícios para resolver. Não se esqueça que seu tutor é capacitado para tirar todas as suas dúvidas e que, precisando, eu estarei aqui para ajudá-lo em todo o procedimento. Um abraço, até outra ocasião.